É isso aí, pessoal. Eu sou o Luiz Fernando do Daily English Verbs. Todos os dias, ou sempre que possível, a gente trazendo para vocês verbos que os sul-americanos usam no dia a dia, que os nativos usam no dia a dia. Lembrando que nosso objetivo no canal não é ficar falando muito sobre gramática, se aprofundando nisso, não. Nosso objetivo é passar verbos e expressões que com certeza vai te salvar na hora de expressar uma ideia e com a certeza de que o nativo vai te entender, mesmo que você não venha falar com o nativo, mas com qualquer falante da língua inglesa. O verbo que nós vamos ver hoje é um verbo muito interessante e muito útil também. É o verbo get into a fight. Get into a fight. Esse verbo, ele significa entrar numa briga, uma disputa ou uma controvérsia. Eu posso estar falando tanto de uma briga física mesmo, né? Talvez, de repente, eu quero falar que alguém brigou na escola, alguém brigou realmente fisicamente com alguém na faculdade ou no trabalho, ou eu posso estar falando sobre uma controvérsia mais abstrata, né? Por exemplo, às vezes uma controvérsia sobre religião, uma controvérsia com respeito a algum assunto qualquer numa discussão. Por exemplo, John got in a fight at school and got hurt. Ou seja, o John entrou numa briga na escola e agora ele ficou ferido, né? Certo? Então, nesse caso aí, o uso desse verbo get into, certo? Lembrando que, embora o verbo seja o get into, eu achei melhor colocar o fight para a gente se concentrar em uma situação específica, né? Porque nessa situação, get into, junto com o fight, ele expressa exatamente isso que eu estou explicando para vocês, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais do porquê de sempre estudar dessa forma, estudando verbos com contextos, procurem ler sobre collocations, verbs, ou mesmo collocations no geral. Então, John got in a fight at the school and got hurt. Então, o John entrou numa briga na escola e ficou ferido, né? Um outro exemplo também, she got in a fight about religion's attitudes in the wars. Ou seja, ela entrou numa controvérsia sobre as atitudes das religiões nas guerras, né? Ou seja, aqui já está falando mais de uma controvérsia no sentido de discussão, de divergência ou diferença de opinião, certo? Só para ajudar vocês nessa questão da pronúncia, né? É muito comum, tá? Quando o americano ele tem aí o T, como por exemplo no into, e não é uma regra, tá? Não estou dizendo que se você não fazer dessa forma, as pessoas não vão te entender. Dá para entender, tá? Mas principalmente o americano, ele costuma tirar esse T. Por exemplo, internet, em vez de internet. Não, como eu disse, as pessoas vão entender, mas é uma forma de você soar um pouco mais nativo americano. Por exemplo, aí nesse caso, eu posso falar, claro, get into a fight, mas eu também posso falar get in a fight. Get in a fight. Tô falando rápido aí, por exemplo, na primeira frase aí do John, né? John got in a fight at school and got hurt. A segunda, she got in a fight. Repetindo, she got in a fight about religions, attitudes and the wars. É isso aí, pessoal. Esse era o verbo que eu ia mostrar para vocês hoje. Um abraço e até o próximo verbo aí, hein?